Fala pessoal, tudo bem? Se você tem ouro na carteira ou pensa em ter, eu gravei recentemente esse vídeo aqui, você pode clicar mostrando as 3 principais maneiras de você comprar o ouro. Mas hoje eu quero propor algo diferente, que foi o que o Warren Buffett fez ano passado, que foi comprar uma mineradora de ouro. Vamos entender como é que funciona esse setor, como que você analisa uma empresa dessa. Então já aproveita, se inscreve no canal e fica até o final. Se você nunca teve contato com esse setor ou com esse tipo de empresa, a princípio pode parecer difícil ou complexo, mas não é. A atividade de mineração ela existe há muitos anos, né? mais de centenas. Ela consiste basicamente de 5 principais etapas. Vamos entender então como é que funciona esse processo de exploração e depois a gente fala das empresas em si. E a primeira etapa é a etapa da exploração ou prospecção. Esse nome faz mais sentido porque é o início de tudo. Quem trabalha aqui são os geólogos. O que eles fazem é ver se aquele depósito tem uma quantidade suficiente, ou seja, se é economicamente viável a gente seguir o processo. Eles vão coletar amostras da superfície, fazer análises geoquímicas, fazer análise do solo, análise da água e utilizar até perfuração, sabe aquelas máquinas que você vê, para ver se vale a pena seguir para a segunda etapa. E a segunda etapa é a etapa da descoberta. Uma vez que nós sabemos que aquele depósito é viável, a mineradora parte para o processo de planejamento. E vai ser agora que ela vai considerar os riscos operacionais daquela atividade, os impactos ambientais. Tem muitos países que possuem restrições severas para esse tipo de atividade, os impactos socioeconômicos para aquela comunidade que vive em volta daquele depósito, e vai ser nessa etapa que os relatórios de viabilidade econômica vão sair e que muitas vezes são disponibilizados para os investidores ou para aqueles que acompanham esse tipo de empresa. Uma vez que os geólogos já fizeram a parte deles, uma vez que a companhia já teve o processo de planejamento, já apresentou para o governo local, já conseguiu autorização para explorar aquela área, a gente vai para a terceira etapa, que é o desenvolvimento. Agora é onde a gente põe a mão na massa. Essa é a etapa mais demorada do processo, ela pode durar até uma década. O que vai impactar nesse prazo, além das condições locais, é o tamanho do depósito. Depósitos muito grandes podem durar até mais de uma década. Vale lembrar que a gente ainda não está explorando nada. Na etapa do desenvolvimento, a gente está deixando a mina pronta para o próximo estágio de exploração. O que a companhia faz agora? Ela tem que construir rodovias, ela tem que fazer todo o acesso dos caminhões, equipamentos, máquinas, acomodação dos funcionários e conseguir resolver o problema da comunidade local e como não impactá-los ou como ter um impacto positivo nesse caso. Só na quarta etapa que a empresa consegue realmente achar o ouro. E esquece aquela imagem do garimpeiro que você vê no desenho, conseguindo o ouro daquele tamanho, ou aqueles lingotes de ouro que você está acostumado a ver nas fotos. Não é nada disso. Para cada 1 tonelada de minério, a gente vai encontrar de 1 a 3 gramas de ouro. E geralmente os operadores, eles são treinados, eles ficam até numa sala separada e eles vão conduzindo máquina. Então hoje é tudo muito tecnológico, tudo através de máquinas, e eles vão conduzindo essas máquinas dentro do depósito. E a quinta etapa é a etapa de fechamento e de recuperação daquela área. E perceba como que até a terceira etapa a gente só tem saída de caixa da empresa. E o investimento aqui é muito alto em equipamento, em máquinas, nas pessoas, no tempo investido naquela mina, e passa dos muitos milhões de dólares. Essas mineradoras elas não têm contato com o cliente final, como você, eu ou outro investidor. O que elas fazem é ligar para um broker, fechar essa operação de acordo com o preço do metal, com a demanda, envia para a refinaria, lá esse ouro vai ser refinado, vai ser lacrado, vai ser garantido com um código de certificação, e aí sim ele pode virar aquela barrinha, aquele lingote que a gente conhece, ou mesmo ser destinado para a produção de joalheria. Tá bom, agora que você entendeu como é que funciona o processo, quais são as empresas envolvidas? Dentro dessa indústria a gente tem 2 grandes classificações. São as mineradoras juniors e as majors. As juniors são as empresas menores, as mais arriscadas, com maior potencial de retorno também. Existem alguns critérios para uma empresa ser classificada como juniors. Vamos falar delas primeiro.
Primeiro é o valor de mercado delas, a capitalização delas. Segundo é a quantidade de onças exploradas por ano. Essas empresas, por serem menores e por terem necessidade de financiamento, seja por meio de dívidas ou por meio de equity, elas costumam estar atrás de M&As ou mesmo serem adquiridas ou achar um depósito e vender para uma empresa maior. E elas estão sempre ali até a terceira etapa. Dificilmente uma empresa júnior ela vai explorar uma mina até o final. Uma vez que ela acha, ela costuma vender, ela explora uma parte ou não explora nada e ela vende para uma major. Tanto é que essas empresas juniors, elas costumam servir como um pipeline, elas vão alimentando o pipeline para as empresas maiores. E na prática, o que pode acontecer com essas empresas? Elas estão ali constantemente buscando novos depósitos, né? Essa é a principal tarefa delas. Elas podem simplesmente falir, elas podem ser adquiridas por outras empresas maiores ou elas podem encontrar grandes depósitos e ganhar muito dinheiro. Então o risco, como a gente já conversou, é muito grande, mas também é aí que mora o principal potencial de retorno. Não vai achando que para cada 2 depósitos buscados, um é encontrado com viabilidade. O número é muito maior. Então realmente é uma atividade que exige muito capital, é intensiva em capital e investimentos e tem um risco muito grande por trás dessas empresas. Hoje no mundo a gente tem mais de 3.000 empresas júniores listadas nas bolsas espalhadas, né? As principais ficam na Bolsa do Canadá em Toronto. E as empresas majors, então, elas são o oposto das juniors. Então elas são empresas maiores, já bem consolidadas, elas costumam ter centenas de depósitos. Então ainda que um ou outro não dê certo, como elas têm muitos, o risco é muito reduzido. Elas têm um fluxo de caixa mais estável e elas podem até realizar toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, mas no dia a dia elas costumam comprar empresas júniores que já realizaram essa primeira parte. Então elas começam lá do estágio 3, 4 e 5 em diante. Os critérios de classificação são parecidos, então elas precisam ter um faturamento acima de 500 milhões de dólares por ano, um valor de mercado acima de 1 bilhão e uma quantidade mínima de onças extraídas por ano. No mundo inteiro nós temos aproximadamente 50 majors listadas nas bolsas. E um exemplo é Barrick Gold, que provavelmente você viu a notícia, que foi comprada pelo Warren Buffett no ano passado. Então, o nosso grande investidor, que disse que nunca investiria em ouro, comprou uma mineradora no ano passado. Ele comprou uma major que está dentro dessa categoria de fluxo de caixa muito mais estável, de uma previsibilidade muito maior. Provavelmente você se perguntou em algum momento desse vídeo como que a mineradora escolhe em qual país ela vai atuar, onde ela vai atrás desses depósitos. Tem 2 principais fatores, 2 drivers que fazem ela ir para um país ou para o outro. O primeiro é o potencial de recurso natural e o segundo é quão amigáveis são aqueles governos. Então, se um país é conhecido pela sua corrupção ou impostos altos, leis ambientais muito fortes, tudo isso é levado em consideração pelas empresas. A nível mundial, em termos de mineração de ouro, os principais países são China, Rússia e Austrália. Mineração de prata é México, Peru, China e Rússia também. Esses são os principais países. E os países considerados mais amigáveis são Austrália, Estados Unidos e Canadá. E é lá que estão listadas as principais empresas do mundo deste setor. Tá bom, tudo isso é legal para a gente aprender, entender, mas para você como investidor, quais são os riscos e as oportunidades envolvidas nesse setor? A gente tem os riscos internos, que são os riscos geológicos, da exploração da mina não dar certo, algum risco operacional daquele projeto, ou mesmo se houver muita chuva, pode também impactar de alguma forma. Você tem um risco externo, que é aquilo que a gente não consegue controlar, que é o preço da commodity, é o preço do ouro, que vai impactar todas as mineradoras. O grande diferencial das mineradoras como tese de investimento é que elas te fornecem uma alavancagem natural às altas e baixas do ouro. Então, além de você ganhar mais do que somente com a valorização do ouro, porque naturalmente elas são alavancadas operacionalmente, você também pode ter até distribuição de dividendos. Então, para você que não quer simplesmente investir numa commodity, mas quer procurar um negócio que seja rentável, que se beneficie desse cenário da alta do ouro, as mineradoras fazem total sentido. Vale lembrar que as mineradoras têm as suas receitas em dólares. Então, com a alta do dólar no último ano frente às principais moedas emergentes,
Esse é um ponto muito positivo do lado da receita e do lado dos custos. Como você tem exploração nos Estados Unidos, mas você tem no Canadá, você tem no Brasil, tem na Austrália, você tem em diversos países, conforme o dólar vai se fortalecendo, os custos daquela mineradora vai caindo também. Então ela tem uma alta na parte da receita e ela tem uma queda na parte dos custos. Então é um setor que tem empresas que se beneficiam do cenário econômico que a gente está vivendo atualmente. E além do ouro propriamente dito, você tem 4 indicadores que você pode analisar numa empresa mineradora. O primeiro é o indicador de liquidez seca, onde a gente vai pegar os ativos circulantes, os ativos de curto prazo daquela companhia, a gente vai excluir o estoque nesse caso e dividir pelo passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo, para ver qual é a capacidade daquela empresa de honrar esses passivos, né? Esse indicador tem que ser pelo menos 1 para dar uma certa tranquilidade para a gente. A gente vai olhar também a dívida financeira líquida daquela empresa. O quanto que ela deve para terceiros e o quanto que ela tem de caixa, a gente consegue chegar na dívida financeira líquida. E por que isso? Porque apesar de a gente estar tendo uma alta no preço do metal nesse momento, isso ser muito favorável, uma dívida financeira baixa ou até negativa, no caso da Aura, uma empresa sendo negociada no Brasil via BDRs, é um sinal de muito conforto em momentos de baixa do ouro. Então nem tudo são flores, uma hora o ouro sobe, uma hora o ouro cai. Então uma empresa que não é endividada, ela consegue sobreviver nesses momentos também. Terceiro indicador é a margem operacional. Então quanto que aquela empresa está gerando de margem? E é bom para a gente poder comparar com as empresas do setor. E o quarto indicador é o ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio daquela empresa. É um indicador de lucratividade, é importantíssimo para a gente saber se aquela empresa está gerando um retorno que é apropriado para os seus acionistas e como ela se comporta em comparação com as suas concorrentes. Mas o que eu quero te dizer aqui também é que se você gostou do setor, gostou da tese, mas não quer correr o risco individual de uma empresa, seja ela junior ou major, você pode comprar um ETF de empresas majors ou empresas juniors, eu vou deixar aqui na tela, ou mesmo investir em algum fundo que tenha essa tese, uma tese de comprar empresas mineradoras de prata ou mineradoras de ouro, no caso desse vídeo especificamente. Então, se você não quiser avaliar empresas individualmente, você também tem essa segunda opção. E se você gostou desse vídeo, gostou de aprender sobre esse setor tão mal explorado dentro dos investimentos, eu vou te pedir 2 favores. Primeiro, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos e comenta aqui se você está pensando em investir ou não nessas empresas.